Olá, queridos amigas, amigos, como vão todos vocês? Espero que todos bem. Vamos aqui para a nossa quinta aula do curso de Mao Zedong, que alguns conhecem como Mao Tse-tung, já não se fala mais assim. E, ao mesmo tempo que vamos dando esse curso, vamos escrevendo o último livro da série para principiantes, né? Vocês conhecem a série para principiantes? Já tem 4 livros, né? Lenin, Engels, Marx e semana passada saiu Stalin, 544 páginas. E eu vou encerrar a coleção com Mao. Deve ficar com o mesmo número de páginas do Stalin, 500 e poucas. Deve sair final do ano, até janeiro do ano que vem. E encerro, não vou fazer mais. A coleção para principiantes terão outros títulos, mas desses grandes do marxismo, são só esses 5, né? Se tudo der certo, meu sonho é fazer um box daquele papel cartão duro, uma caixinha, né? Onde você coloca os 5. E aí imprime na caixinha uma coisa bonita assim, que é alusiva aos 5 grandes, né? Vamos ver se vai dar certo. Isso aí é um pouco mais caro, né? E você tem que vender junto. E aí pode ser que... Mas hoje em dia, em 6 vezes sem juros, todo mundo compra, né? Bom, todo mundo que gosta desses 5 grandes, né? Eu quero pedir, como sempre, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, se possível, este curso que está sendo retransmitido pelos meus amigos e amigas da DCM TV e da TV 247. Agradecer, como sempre, aqui as TVs parceiras, Mídia Livre, Pão Novo, Vozes Livre, Oswaldo Bertolino, PCTV, Chimarrão Marxista, Rogério Matuque, Caverna TV. Tenho amigos em todos esses e eles me ajudam na divulgação desse meu trabalho, né? Bom, eu vi que a Ana colocou uma série de recados, fico feliz que tenham gostado do meu trabalho, estou à disposição para voltar para Ipatinga sempre que vocês precisarem. A viagem é um pouco sacrificada, porque os voos são muito longos, assim, como se fala, a conexão não é tão imediata, né? Não tem voo direto, mas conta comigo. Eu vi, Ana, que você não está na minha lista de Zap, então vou colocar na tela meu Zap e você mandar um oi para você ficar em contato comigo. E vou colocar na tela o endereço da minha editora, onde você pode adquirir todos os meus livros que ainda estão em catálogo. Agradecer ao meu amigo Rivadavia, sempre presente, Paulo Bretas também sempre presente, que fazem sempre suas contribuições que ajudam muito o meu trabalho. Bem, hoje é a 5ª aula e a 3ª da biografia, porque eu gastei 2 aulas comentando imagens, fotos, que constarão no futuro livro como encarte fotográfico, não é? No Stalin, eu optei em fazer com o mesmo tipo de papel do miolo do livro principal, que é o papel amarelo, né? Que é um papel muito bom. Isso não encarece tanto a nosso amigo marxista, leninista, maoísta, camarada Wagner Campanello, né? Então, aquelas 2 aulas das fotos foram selecionadas pela própria diagramadora dos livros da coleção, ela que fez o projeto gráfico dos livros, ela que fez a diagramação do encarte também, né? O livro Lenin está esgotado. Eu não posso retirá-lo
do catálogo, porque ele está amarrado com muitas promoções, com muitos combos, junto com caneca, não sei o quê. E eu estou mandando rodar uma segunda edição do Lênin. Então, podem continuar, quem quiser ir comprando, sabendo que vai demorar umas 3 semanas para vocês receberem, se comprarem sozinho ou se comprarem junto com outros livros, eu vou aguardar para mandar tudo junto, tá bom? Importante aqui um aviso, eu vou até fazer uma circular avisando, eu tenho 6.000 zap que eu mando sempre comunicados, né? A minha esposa vai tirar férias a partir de sábado e eu vou acompanhar, nós vamos para Santa Catarina e Paraná. Então, nós vamos de carro e quem está em férias é ela, né? Eu não estou. Então, eu vou dar palestras e vou lançar livro em Blumenau, dia 8, segunda-feira, dia 8 de maio, às 19 horas. E não sei se congelou minha imagem aqui na tela. Será que estão me ouvindo ou não? Minha imagem está congelada. O que será que aconteceu? Puxa, meu computador acho que travou. O Cid está dizendo que o áudio está. Poxa, que pena. A imagem que travou, mas o áudio não, né? Eu vou ter que reiniciar aqui. Alguma coisa aconteceu. Voltou? Puxa vida, que bom. Tive que sair de. É o Microsoft Edge, que é o que substituiu o Windows. Ele é muito pesado, eu fico com 10 telas abertas. Peço desculpas aí. Mas eu estava explicando que eu vou lançar livros em Blumenau, segunda, Florianópolis, quinta, tudo nas universidades, e sexta em Curitiba, com os meus amigos palestinos. Então, e vou aproveitar, dou uma conferência seguido de lançamento de livro, autógrafo, essas coisas. Então, em função desse deslocamento, eu não darei aulas neste domingo, o curso de Filosofia Oriental, e no domingo que vem, que quando eu chego em Campinas não dá para preparar. Eu costumo estudar muito quando eu vou fazer uma aula, dão 10 páginas manuscritas, essa aqui hoje a de Mal. Tem que ser assim, o professor tem que ser muito responsável, né? Estar preparado, e como se a aula fosse ao vivo, inclusive, né? Responder perguntas. E quarta-feira que vem, então, também o Mao Zedong não
também não darei aula. No DCM, não darei aula, e na TVT, no DCM, não participarei. Não, complicado mas eu vou estar na universidade. Será que até dentro da universidade só tem fascista? O único programa que eu manterei, que não me dá muito trabalho, e eu faço no celular, né, com o suporte, é o Mundo Como Ele É, no 247, 10 horas, quarta-feira. Fora isso, está tudo suspenso até domingo que vem. Tá bom? Espero que vocês sejam compreensivos e vai dar tudo certo. Vocês viram hoje o ataque ao Kremlin, que a Rússia está encarando como uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin. Isso vai escalar a tensão. A Rússia vai responder. E acabei de ver a declaração do Medvedev, ex-presidente da Rússia, ele disse isso aí, o Zelensky pediu para ser assassinado, né? Então ele que arque com as consequências, né? Ele foi para a Finlândia hoje e negou categoricamente, não tem nada a ver com a Ucrânia não fez isso aí e tal, mas fez, né? A tensão muito alta no Mar do Sul da China, muito alta na Península Coreana. Então, o mundo está assim. A nova Guerra Fria é uma guerra muito quente. E o Brasil quentíssimo, quentíssimo. Né? A fraude dos cartões de vacinação, a apreensão do celular de Bolsonaro, documentos, prisões. Ele pode ser preso a qualquer momento. O Moraes mandou apreender o passaporte dele, ele não entra mais nos Estados Unidos, e se entrar, vai ser preso até 10 anos de condenação por falsificar documentos. A situação, o cerco está fechando, né? Bom, pessoal, nossas aulas têm sido aí na faixa de, no máximo, 60 minutos. E eu vou começar hoje essa parte 3 da biografia. A caminhada da biografia dele vai até a sua morte, 1976. Não vai parar na Revolução em 49, né? E hoje eu inicio o subcapítulo Mao e o Partido Comunista da China, não é? Eu vou falar da fundação do partido nesse meu livro que eu escrevi com José Reinaldo, Conflitos Internacionais em um Mundo Globalizado. Tem um capítulo longo, 2 capítulos sobre a China. Um intitulado As Guerras que os Estados Unidos travam contra a China. São várias, eu cito ali 7. E um outro capítulo é a história do Partido Comunista da China. Neste livro novo, Atualidades da Luta Antiimperialista, tem um capítulo longo sobre a China, que são as novas rotas da seda, inclusive ilustrado, né, com imagens. Então, o assunto China eu estudo há muito tempo. O assunto Mao Zedong eu estudo, leio há muito tempo. Mas é a primeira vez que estou ministrando um curso sobre a vida e sobre a obra dele. Curso livre, sem data para terminar, sem pressa, mas rigoroso, né? No preparo, eu sou rigoroso comigo mesmo, né? E eu vou comentar os principais livros dele, vou resumir, né? Falando em curso, eu estou em contato com a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, onde já dei cursos e palestras e conferências, já fui lá 4 vezes. Sou freguês lá em Salvador, né? Salvador, a primeira vez que eu fui foi em 79.
O Danilo aqui é um gozador, né? Tá certo, né? Tem que escutar as fotos aí. Mas a minha primeira ida a Salvador foi em maio de 79, né? Já tem, esse mês aqui está fazendo 44 anos, né? Eu fui lá para reconstruir a Uni, era delegado da. E de lá para cá, acho que já fui umas 50 vezes, né? Então, eu sou muito freguês lá. Tenho muitos bons amigos e já lancei livros lá umas 4, 5 vezes. A UNEB, estamos discutindo fazer um curso à distância, com certificação da universidade, que vale pontos para concurso, com bibliografia, etc., etc., né? Com programa rigoroso, tipo 40 horas, né? E a minha ideia é, em julho agora, fazer a aula inaugural do curso. Então, as inscrições vão abrir antes, é claro, né? De forma presencial. E aí lançar também os novos livros que eu produzi nos últimos tempos, que Salvador ainda não conhece ainda presencialmente, né? Então, essa que é a ideia, mas vocês ficam sabendo. Se me mandar um oi no meu zap, você entra em uma lista de transmissão e nunca mais você perde contato, porque você vai receber coisas minhas todos os dias, praticamente, né? Tá bom? O Partido Comunista da China tem como data de fundação 1º de julho de 1921. Então, ano retrasado fez 100 anos. E eu fiz até vídeos lá para a TV chinesa, gravamos aí grandes homenagens, né? E as duas figuras mais importantes na fundação do partido foi Shen Duxiu e Li Dazhao. Falamos dele já na aula passada, não vamos repetir. O Shen Duxiu é considerado o Lenin da China, mas é um nome que não nos é, né, não soa familiar como Lenin, Stalin, né, porque aí é a União Soviética, aí é o centro irradiador do socialismo, é a primeira revolução socialista, então a gente estuda mais, né? Mas eles, na realidade chinesa, jogaram um papel muito importante, né? Isso foi em Xangai, em 1921. O local que eles fizeram esta reunião de fundação, que não foi o Congresso, é uma região de Xangai que chamava-se Conceição Francesa. Tinha até polícia lá, né? E por que Conceição Francesa? A China era picada em vários países, tomavam conta. Tinham Inglaterra, França, até Portugal tinha lá colônia. Então, era um governo que foi fragilizado a partir de meados do século XIX, até chegar à degradação imensa, guerra do ópio, o povo ficou viciado em ópio, né? Então, mas isso só vai reverter mesmo com a luta dos comunistas. E a China é o que é hoje, graças ao Partido Comunista Chinês, né? Mao é considerado um dos fundadores. Então, em 1921, Mao tinha 28 anos. Ele só entrou no Comitê Central do partido em 1922. Então, só no congresso seguinte, porque eles vão fazer um congresso também no mês de julho, né? O congresso começa dia 23, mas Mao é um grande ativista do partido. Ele logo criou uma seção do partido na província lá de Changsha, né? E a história oficial do Partido Comunista da China registra que os fundadores do PC chinês, PCCH,
a gente não usa a sigla PCC, é PCCH. Eles são herdeiros do movimento 4 de maio, que vocês também já viram nas aulas passadas. Um grande movimento, derruba lá um governante autoritário na região de Changsha, né? E ajuda também a criar o movimento que derruba a monarquia chinesa. O último imperador Puyi, ele é destituído do trono e é criado a República da China, não era popular. E a história do partido também registra que eles tiveram influência do anarquismo, conforme nós vimos na aula passada, e claro, do marxismo, que acabou prevalecendo, né? Vocês lembram, quem fez o curso meu com Lenin, ou quem leu o meu livro de Lenin, sabe que Lenin foi o fundador, idealizador, dirigente da primeira internacional, desculpe, da terceira. A primeira é Marx, a segunda é Engels, a terceira é Lenin, 1919. E o objetivo desta internacional era fazer a revolução no mundo inteiro, não é? Apesar deles terem feito a revolução na Rússia, eles exportavam a ideia da revolução socialista para o mundo inteiro, não é? Por isso, por mais esse motivo, entre outros, que a China era odiada pelos capitalistas, né? A Rússia, desculpe. E a China seria odiada posteriormente, né? No ano seguinte à fundação da Internacional Comunista, em 1920, a União Soviética não existia ainda, ela passa a existir em 1922. O Partido Comunista da Rússia designou um quadro do Comitê Central, de nome Grigori Voitinsky, para divulgar, desenvolver o marxismo na China. Como se você conhece a história, Jesus mandou os discípulos irem para o mundo aí fazer a propaganda do cristianismo, né? O partido fazia isso no mundo inteiro. Porque não basta você ler as obras de Marx. Se tiver alguém que vem de fora, que ajuda, que troca experiência, que treina, que capacita, que mostra como se organiza um partido, isso é bem melhor, né? Esse cara foi para a China. Aprendeu a falar o chinês, né, o mandarim, quando ele conheceu a dupla Li Dazhao e Shen Duxiu, né, que se tornaram comunistas, marxistas convictos, né? Então, ou seja, afastaram qualquer possibilidade de anarquismo, né? E esse Voitinsky fundou na cidade de Xangai o chamado Secretariado do Extremo Oriente da Internacional Comunista, cuja sede é Xangai, né? Bom, depois dessa fundação, que foi reunião bem pequena nesta região de Xangai, que era a concessão francesa, eles marcaram um congresso no mesmo mês de julho, que seria de 23 de julho até 3 de agosto, congresso longo, né? 10 dias de congresso. Quase. A Rússia fez alguns assim cumpridos também, né? E o congresso transcorria, né, nessa região chamada Concessão Francesa, e é preciso dizer que Xangai tinha este pedaço da cidade cedido à França, e eles ficaram lá entre 1849 e 1943. Então, são 84 anos ocupando um pedaço da segunda maior
e mais importante cidade da China. Olha só que coisa. Nesse congresso, que Mao estava presente, nem o Shen, nem o Li estiveram presentes. Mas, mesmo assim, esse Shen do Xiu, o Lenin chinês, como era chamado, foi eleito para ser o primeiro secretário-geral. Nós já falamos também que ele seria expulso do partido em 1927 e ele se tornaria um trotskista. Bom, a polícia francesa, que fazia o policiamento desta região da cidade, onde o governo, que era uma república, né? O governo republicano não tinha nenhum controle desse setor da cidade. A polícia invade o prédio onde estava sendo realizado o congresso e interrompeu no dia 30, portanto, ele não pôde ser concluído naquele local, né? No entanto, os comunistas eram apenas 12 delegados, representando 50 comunistas que existiam em algumas cidades. Você vê o quanto pequeno era o partido na época. Eles transferiram o congresso para um barco turístico, né, para caber 12 pessoas, um barco com cobertura. Eu assisti o filme chinês de quase 3 horas de duração. Tem na internet a fundação de um partido. É maravilhoso. O ator que faz Mao Tse Tung em várias... Claro que são vários atores, né? Igualzinho o Mao, né? E no filme aparece o barco igualzinho, parece que ele está preservado até hoje, né? E era um barco turístico, ele ficava no Lago Sul, na cidade de Jiaxing, na província de Zhejiang. As cidades onde tinha pequenos núcleos comunistas eram Guangzhou, Wuhan, ali onde surgiu o vírus, né? Pequim, Xangai e outras menos conhecidas, né? A orientação do Partido Comunista da União Soviética e da Internacional Comunista não eram a mesma coisa, mas é como se fosse. Porque quem mandava na Internacional era o PC soviético, né? Aqui Lenin estava vivo ainda, né? A partir de 23 que ele debilita-se, e 24 ele morre em janeiro, né? Mas 21, 22 ele estava nativo ainda, né? E Lenin passa a orientação na fundação do Congresso do partido que os comunistas deveriam trabalhar em conjunto com o partido Kuomintang, cuja sigla é KMT, já falamos dele na aula passada, que é um partido nacionalista que foi fundado pelo Dr. Sun Yat-sen, uma lenda na China, né? Teve influência do marxismo quando estudou medicina no Japão e foi o primeiro presidente da República da China. Ficou pouco tempo, morreria em 1925, né? E a orientação de Lenin, do PC soviético e da Internacional era que... Ô, amor, obrigado. Chegou o café. Era que os comunistas trabalhassem em harmonia, em aliança com os nacionalistas, para derrotar o latifúndio, os senhores da guerra, alguns que eram quase senhores feudais, que dominavam certas regiões, né? E que garantisse a independência da China, expulsasse a França, expulsasse a Inglaterra, expulsasse Portugal e outras colônias, né?
países colonizadores. E eles aprovaram essa política, essa tática. No entanto, uma outra orientação que Lenin passou foi rejeitada no Congresso, que está de acordo com a visão de Lenin da chamada etapa nacional democrática, que ocorre algum grau de aliança com setores da burguesia, não necessariamente classe dominante, né, que tem interesse na aliança com os comunistas para garantir a soberania e independência nacional e um desenvolvimento justo, igualitário, etc. Eles não são socialistas, mas poderiam fazer, como em muitos países fizeram e fazem até hoje, alianças comunistas e democratas burgueses. O Congresso rejeitou isso, né? Eles preferiram, digamos assim, se manter fiéis ao marxismo, que defendia a liderança da revolução exclusivamente para o proletariado, né? É uma forma de interpretar a visão marxista, mas eu não estou de acordo que Marx tenha dito isso, mas era a visão que prevaleceu no partido, né? O líder do KMT era o presidente do país, da República, Dr. Sun. Chiang Kai-shek era seu assistente. Ele presidiria a China, lutaria contra Mao, ele seria um desastre, mas nesse momento ele não apitava muito, não governava a China, era apenas assistente de Chiang Kai-shek. Ele nunca gostou desta política de aproximação dos comunistas com o KMT. Mas eu quero dizer para vocês que a Internacional orientou não só a fazer aliança, mas entrar no partido Kuomintang. Comunistas de grande expressão, inclusive Mao, entraram, então podia dizer que eles tinham dupla filiação. O partido não era legalizado, o Partido Comunista, né? Aqui no Brasil, nós vivemos situação parecida com isso. Os comunistas não tinham direito a ter o seu partido desde 1947. E aí, com a ditadura, eles extinguiram os partidos que existiam e só ficou o MDB e a Arena. Vocês lembram disso, ou viveram nessa época, ou conhecem a história. Os comunistas fizeram que opção? Entrar no MDB, que era uma frente democrática que tinha burgueses nacionalistas, antiditatoriais, tinham socialistas, comunistas, trotskistas, todo mundo militava no MDB. Quando o MDB se transformou em PMDB, em 1980, para disputar a eleição de 82, foi a primeira para governador desde 66, que em São Paulo venceu Franco Montoro, né? Então houve uma razoável vitória da oposição. Uma parte da esquerda, que era do MDB, resolveu sair fora e fundou o PT. Os comunistas do PCdoB e do PCB não acompanharam o PT, mas como não poderiam ter o seu próprio partido legalizado, fizeram a opção de continuar no MDB. Eu sempre falei, eu sempre fui um homem de um partido só, a vida inteira, 48 anos. Pô, mas você entrou no MDB. Eu entrei porque não tinha outra opção, era uma tarefa do partido, né? E eu cumpri essa tarefa, mas não era o meu partido, eu estava no partido. Então, Mao Zedong entrou no KMT.
chegou a ser eleito para o Comitê Executivo Central do... Não chegou a ser titular, ele era suplente, mas tinha influência lá. E muitos outros comunistas atuaram lá, né? Em que pesasse a divergência com Chiang Kai-shek, que nunca concordou com isso, né? Danilo está fazendo a seguinte pergunta: existe influência de lideranças religiosas ou de determinada religião na construção do modelo chinês de sociabilidade? Eu não entendi o que é isso. Modelo chinês de socialismo, né? A religião não tem nenhuma influência na China, nada, zero. Separação absoluta. E é livre. É livre com algumas restrições, não da proibição, mas você pode ter a sua igreja funcionar. Até a tensão com a Igreja Católica é grande. Até a nomeação de padres e bispos passa pelo Estado chinês. Então, não é assim, não fazem o que querem. E tem o seu fundamento, evidentemente, porque tem religiões que são braço do imperialismo, que visam derrubar o governo local. E na China isso não vai acontecer, né? E outros lugares também que preservam os fundamentos da laicidade do Estado. Dizia, então, que o Chiang Kai-shek nunca engoliu essa aliança e as divergências eram ideológicas e eram profundas. Chiang Kai-shek não aceitava a teoria da questão sobre a luta de classes, que é o que move a história, que está no Manifesto Comunista de 1848, né? E também não aceitava que a tomada do poder fosse pelo método do revolucionário, né? Então, a partir desse momento, e com a morte de Sun Yat-sen em 1925, o Chiang Kai-shek assume o comando do partido e ele vai, então, e depois vira presidente da China, depois ele vai impor uma série de restrições às ações do partido, né? Bom, o partido fazia congresso todos os anos, depois isso mudou. O partido foi crescendo. Quando o partido tem 50 membros, é muito fácil fazer um congresso, né? Hoje o PC chinês tem 95 milhões de membros, é o maior partido do mundo. O segundo é o partido do Congresso indiano, né? PCI, 65 milhões, né? Quando eles fizeram o quarto congresso, em 1924, eles já estavam com 900 membros. Então, saltaram de 50 para 900. 14 vezes mais, né? E em 1925, no quinto congresso, eles já eram 2.500. Então, entre 24 e 25, eles quase que triplicaram, né? Bom, os primeiros, o Rivadavia está dizendo, uma característica dos países socialistas dirigidos por partidos comunistas é que há liberdade religiosa e de propaganda religiosa, porém há também liberdade de se fazer propaganda antirreligiosa. Isso. Você sabe qual a diferença entre liberdade religiosa e liberdade de consciência? Os comunistas defendem liberdade de consciência. Mas, claro que defendem liberdade religiosa. Quem defendeu liberdade religiosa na Constituição de 46 foi a bancada comunista, liderada por Jorge Amado. Quem defendeu a legalização do Umbanda, Candomblé, não é a mesma coisa, mas são religiões de matrizes africanas, né? Foram os comunistas, né? Então, mas a liberdade de consciência é muito mais ampla.
Então, liberdade de crença que eles propagam que é essencial, é fundamental, é democrático, e eu acho que é também mesmo democrático. Mas nós temos liberdade só de crer. E a liberdade de não crer? Existe? Os que não creem são tratados exatamente igual com aqueles que creem, né? Teve uma época que você jurava num depoimento colocando a mão em cima do quê? Da Bíblia, né? Jurava em nome de Deus. Isso aí já, que eu saiba, não existe mais, né? Tem alguns lugares que no Congresso Nacional tem uma cruz bem lá em cima, né? Os comunistas propuseram retirar, né? Porque o país já não é mais 100% católico, né? Mas é um país fortemente cristão. Bom, então, como disse o Rivadavia, existe liberdade religiosa e existe liberdade para você pregar contra as religiões, né? No meu livro de Stalin, eu contando a vida dele, eu menciono lá uma pesquisa feita num certo momento lá já era União Soviética, não sei se em 1940, 57% da população dizia que não acreditava em Deus, né? Bom, começaram a aparecer os primeiros conflitos abertos e armados entre membros do Kuomintang e do Partido Comunista Chinês. Já estamos na época de 1927. Entre os dias 12 e 15 de abril desse ano, Chiang Kai-shek massacrou 300 pessoas e Lee Das-hao, não é o que era secretário-geral, o outro. O secretário-geral era o Shen Duxiao. O Lee, com outros 19 dirigentes do partido, foram executados. E então já era um momento em que o San, Dr. San, tinha morrido fazia 2 anos e o Chiang Kai-shek já reinava poderoso. O rompimento final acabaria ocorrendo em 15 de julho, quando o Kuomintang vai expulsar os comunistas que estavam em suas fileiras. Daqui a pouco eu vou mencionar como que Mao entra no partido, né? No Kuomintang. Mao, nessa época, já era o secretário-geral do partido na região de Hunan. Vocês viram naquela sequência de fotos, várias fotos que são tiradas ali em Hunan, né? Província de Changsha. Seu prestígio já tinha crescido bastante e conta uma das suas biografias, né, que ele usou de vários artifícios assim políticos hábeis, todos eles válidos, legítimos, para ampliar a sua influência, né? Como, por exemplo, nós já vimos, né, ele criou um grupo de estudos do marxismo, de literatura revolucionária clandestina, fundou uma sociedade para estudar o pensamento de Wang Fuzi, um filósofo chinês, participou de um movimento chamado Educação de Massas para alfabetizar o povo, ou seja, combateu o analfabetismo. E ele organizava também greves contra o governo autocrático de Hunan. O nome dele, do governador, era Zhao Hengdi. Agora, dentre as greves que ele organizava, as mais importantes foram as greves dos trabalhadores das minas de carvão da cidade de Aniwan,
com Y, né? A-N-Y-U-A-N, Anyuan. E junto com eles, com Mao, eram dirigentes também Liu Shaoqi e Li Lizan. No segundo congresso, em 1922, como nós já mencionamos, que por algum motivo Mao não participou da etapa final, né? Ele argumenta que, diz lá nas biografias, né, que ele não achou o endereço, alguma coisa aconteceu, né? Mas ele foi eleito para o Comitê Central, não é? E, finalmente, o partido, que no primeiro congresso não aprovou a proposta de Lênin de alianças mais amplas, nesse congresso de 22, o segundo, o partido, então, acata o conselho de Lênin e aprova estas alianças mais amplas, não é? Mao gostou da proposta, achou ela correta e expressava isso em seus escritos e seus discursos, e nestes escritos e discursos, estão aqui as obras escolhidas dele, a linha anti-imperialista é muito clara, não há dúvida, por isso que tinha que ser feito alianças amplas para derrotar as forças imperiais, né? Inglaterra, que era uma potência, Estados Unidos, que já era uma potência. E aí, então, ele abraçou essa tese da aliança ampla, envolvendo diversas classes na China. Não é à toa, vamos ver mais para frente, que a China tem aquelas 4 estrelas que tem na bandeira, são as 4 classes que fizeram aliança na Revolução, e a estrela maior é o partido, né? Os ataques centrais de Mao eram contra os países imperiais, né? Japão, Estados Unidos e Inglaterra, né? Os maiores inimigos. Bom, entramos aqui numa outra etapa, um outro bloco na história da vida de Mao, que é esse trabalho conjunto com o Kuomintang, né? Que durou de 22 a 27, portanto, durou 5 anos. Em que vigorou a aliança, até a morte do Dr. Sun, 25 era mais sólida. De 25 a 27 começa a ficar conturbada, em 27 há o rompimento, né? Então veja que interessante. Mao, membro do Comitê Central do partido, mudou-se para Xangai, que era uma região até mais importante que Pequim, e ao mesmo tempo, no Congresso, porque os congressos do partido eram clandestinos, o Congresso do Kuomintang era legal, né? E ele participava dos congressos do Kuomintang, né? O Congresso de 24 do Kuomintang, ele foi, então, como já disse, eleito para o Comitê Executivo Central. E ele, então, era um entusiasta da aliança com os nacionalistas, que eram nacionalistas, mas depois Chiang Kai-shek mostrou a que veio, seu anticomunismo raiz, e fez o jogo do imperialismo, se aliou com eles, pedia dinheiro para eles e recebia para lutar contra os comunistas, e perdeu. Em 1924, Mao entendeu, se convenceu da importância estratégica que tinha o campesinato chinês, sem que isso, evidentemente, tirasse a importância estratégica do proletariado urbano. A China, apesar de ser 80%, 90% camponesa, o Partido da China nunca abriu mão do proletariado enquanto classe social como vanguarda da revolução, né? Isso que nós devemos resgatar isso no mundo inteiro, né? Nos partidos comunistas.
Quando o Chiang assume o comando do partido, depois da morte de Dr. São, ele vai marginalizando essa ala mais à esquerda, verdadeiramente nacionalista, do KMT, que mal participava, né, dela. E então, aquilo que eu mencionei, há uma série de perseguições até que ocorre o expurgo total, né? Mao trabalhava contra Chiang dentro do KMT e se aliava com esta ala mais à esquerda, né, que defendia a continuidade da aliança com o PCCH. E Mao, já prevendo que haveria o choque com os chamados nacionalistas, em 1927, ele funda, não é? Quando eu falo ele funda, o partido funda, junto com o Comitê Central. Né? É que a figura dele é tão forte, né? Mas é uma iniciativa coletiva. Né? Ele funda o Exército Vermelho de Operários e Camponeses da China, né? Para enfrentar abertamente o anticomunismo de Chiang Kai-shek. Após uma batalha que ficou muito famosa, chamada de Nanchang, que aconteceu dia 1º de agosto de 1927, uns chamam de Revolta de Nanchang, mas foi uma batalha. Mao, então, que foi um dos fundadores do Exército, mas era comandada por um outro general, Mao assume, é nomeado comandante. Bem, com o fracasso da liderança nesse movimento, os comunistas não vencem, né? Então, de certa forma, a política de Mao de privilegiar mais os camponeses e menos o proletariado urbano causou um certo atrito com a direção do partido, a ponto de Mao ser excluído por um período do Comitê Central do partido, né? Ele não foi excluído do comando do Exército, tinha outras tarefas, mas saiu do Comitê Central, né? E a acusação que pesou contra ele é dele ser muito, abre aspas, indulgente com a má aristocracia. Eu não conheço aristocracia boa, né? E também por concentrar excessivamente sua atividade entre os camponeses. Como quem diz, você está desconsiderando o proletariado, por menor que ele seja, ele é importante, né? Em 1928, Mao vai elaborar de forma resumida, na forma até de um verso. Mao era poeta também, né? Filósofo, poeta, escritor, líder revolucionário. Ele vai elaborar a síntese do pensamento que exprimia o significado da sua teoria principal de tomar o poder, que é guerra popular prolongada, né? Então veja o que diz Mao, abre aspas: o inimigo avança, nós recuamos. O inimigo imobiliza-se, nós os flagelamos. O inimigo esgota-se, nós os golpeamos. O inimigo retira-se, nós os perseguimos. Fecha aspas. Na minha juventude, eu conhecia de outra, problema de tradução, né? Era mais ou menos assim: se o inimigo avança, nós recuamos. Se o inimigo para, nós fustigamos. Aqui está flagelamos, né? Essa frase, se o inimigo esgota-se, nós os golpeamos, não tinha, né?
tinha a terceira frase, era: se o inimigo recua, nós avançamos, né? Então era... Mas esta aqui é a frase original, né? Bem, e para finalizar, em 1928, com 35 anos, Mao casa-se pela terceira vez e vai casar ainda uma quarta. O nome dessa moça, uma jovem revolucionária de 18 anos, aparece nas fotos que nós vimos, He Zizhen, Z-I-Z-H-E-N, Zizhen, He Zizhen. Teve com ela 6 filhos. Então, nós vamos interromper por aqui e na próxima aula, que vai acontecer só no dia 17, nós vamos começar a partir de 1928, 1930, e vamos falar da chamada Grande Marcha, né, que ficou muito famosa e preparou as bases para a Grande Revolução. Vão ter outros capítulos, que é a aliança que volta a acontecer com o Kuomintang para derrotar os japoneses que invadiram a Manchúria. E vamos falar da fase final da tomada do poder de 45 a 49. Depois vão vir as fases de Mao no poder. Pode ser que fique extenso, mas é um livro que pretende ser uma mini biografia dele. E depois teremos os capítulos com o pensamento dele. Estou vendo como nós vamos abordar isso a partir do livro vermelho, né? Mas tem outros aspectos que nós vamos ter que abordar, que é sobre as contradições, né? Então, mas isso ainda vão muitas e muitas semanas de aula, né? Eu acho que pelo menos umas 20 a mais, né? Tá bom, pessoal? Desejo a vocês aí um bom resto de semana. Nós só voltamos a ter programas a partir da segunda, dia 15 de maio. Vamos fazer em Campinas, neste dia, às 17 horas, no Largo do Rosário, uma manifestação pequena, média ou grande, ninguém sabe. O apoio não é grande, os partidos, entidades não estão se mobilizando, mas dia 15 de maio completará 75 anos da criação do Estado sionista de Israel. Os árabes chamam esse dia de Nakba. Nakba em árabe significa a catástrofe, onde eles passam a perder as suas terras. Quem era dono de 100% tem hoje 8% das terras, né? Dificilmente vão reaver todas elas. Então vamos fazer esse ato e aí a semana volta ao normal. Eu queria lembrar a vocês que dia 19, sexta-feira de maio, vai ser corrido na semana. Eu vou lançar o livro em São Paulo. Quem mora em São Paulo, me ajude. Eu criei um evento no meu Facebook, que é o lançamento do livro Stalin para Principiantes, na livraria Anita Garibaldi, Rua Rego Freitas, 192, República, 100 metros da estação do metrô. Das 19 às 21 horas, vou fazer uma pequena exposição do que é o livro, do que foi Stalin, e depois farei os devidos autógrafos. Vamos ter lá um guaranazinho com amendoinzinho, né? Bom, pessoal, obrigado aí para quem colaborou, obrigado pelas mensagens e vamos à luta. Muita novidade internacional e nacional. Nós estamos sempre vigilantes, tá bom? Obrigado por tudo de bom para vocês. Beijão. Tchau, até.